confortável ninguém está nessa situação, né? O problema não é só o Ceará que está passando por essa situação, nem só o futebol cearense, nem só o futebol brasileiro, é o mundo inteiro, né? E não atingiu só o setor do futebol, atingiu todas as atividades econômicas. E a gente aqui, claro que, embora tenhamos tido aqui dificuldades, né? Mas dentro do cenário do futebol hoje, dentro de onde o Ceará se encontra, e dentro de uma dever de casa que nós fizemos ao longo dos últimos anos, nós nos sentimos até um pouco privilegiados de conseguir, enfim, enfrentar essa crise com menos tensão, com menos pressão do que boa parte dos clubes brasileiros. Não que a gente não tenha perdido receita, nós temos perdido receita, sim. As receitas que nós estamos oferecendo são bem menores do que a gente precisaria para fazer a engrenagem econômica do clube girar, mas assim a gente tem tido usado aqui primeiro a criatividade, né, gerando outros negócios para o clube nesse momento, acelerando algumas situações, e temos uma credibilidade muito grande no mercado, né, eu digo em relação a quem empresta dinheiro no mercado, né, as instituições que emprestam dinheiro no mercado, pela nossa folha de bons pagadores, né, pelo nosso perfil, como também temos muita credibilidade dentro do clube, né, com nossos colaboradores e atletas, que sabem que nós somos um clube que sempre paga em dia, né. Ano passado a gente não estava mais nem pagando em dia, estava pagando antes do dia, antes do final do mês a gente estava pagando nossa folha de pagamento. Então isso nos permite aí conseguir de forma bem mais tranquila, bem mais pactuada, né, cumprir com as nossas obrigações, né, diferindo, ou seja, postergando alguns pagamentos, que é natural, né, conseguindo abatimento ou desconto em outros, né, e, evidentemente, priorizando sempre aquilo que a gente coloca como importante dentro da empresa, são as pessoas, ou seja, os salários, tentando manter os salários em dia. Claro que nos utilizamos aí das medidas provisórias do governo, claro que pactuamos alguma coisa com jogadores, principalmente no que diz respeito à parte de imagem, mas de uma forma muito tranquila, muito respeitosa e muito parceira por parte de todos. Então, a gente se sente, assim, dentro desse momento, dentro do cenário do futebol brasileiro, um pouco privilegiado. Eu diria assim, tem gente que diz assim, rapaz, você é muito otimista, e eu sou mesmo. Eu acho que está todo mundo agora num momento de largada, e a gente tem condições de largar bem para a retomada, né, levando menos dificuldades do que muitos, né, e com um grupo, vamos dizer assim, de atletas e colaboradores muito sensíveis à nossa responsabilidade enquanto gestores, né, do clube, em estarmos dando todas as condições, né, para que eles possam também atravessar essa crise. Essa crise ela se estende a cada um individualmente, seja do ponto de vista de fazer todos os protocolos necessários para garantir a saúde daqueles que vão voltar a trabalhar, agora que nós voltamos a treinar, principalmente, né, o departamento de futebol voltou a funcionar, como também que a gente vai manter uma certa regularidade no pagamento das suas verbas mensais, garantindo também a sua sobrevivência econômica. Afinal de contas, o problema é de saúde e o problema é econômico, e atingiu as organizações e as pessoas. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer dessa crise também tirar algumas boas oportunidades, e elas certamente nos fortalecerá para a sequência das competições. Bom, o Ceará foi o primeiro clube do Brasil a preparar um protocolo de retorno às suas atividades, quando ninguém nem imaginava o dia de se retornar aos treinos. Mais de um mês que nós preparamos esses protocolos, nós começamos a trabalhar isso e começamos a instigar aqui a Federação Cearense de Futebol, né? E aí também a própria Fortaleza, nosso rival aqui, mas também que tem estrutura, a preparar um protocolo e que a federação assumisse aí o protagonismo dos protocolos dos clubes de menor estrutura, para que, quando fosse autorizados os treinos, né,
a gente pudesse voltar todos os clubes, para depois, quando voltar a competição, todo mundo está apto a competir, em face de que o Ceará, estando resolvido, ou o próprio Fortaleza resolvido no que diz respeito à questão de protocolo e atender a todas as exigências dos órgãos sanitários, se não tivermos o restante dos clubes também cumprido, né, com um protocolo mínimo, a gente não vai ter competição. A gente não iria conseguir iniciar a nossa competição. Dentro do que nós temos conversado aqui internamente com a federação, e dentro de uma intuição minha, eu imagino que a gente, no início de julho, lá para o dia 5, primeira quinzena de julho, 5, dia 10 no máximo, a gente deverá estar retornando ao campeonato cearense, tá? É o que eu imagino. Nós temos aí ainda 5 datas a cumprir no campeonato cearense. Então, o campeonato cearense se resolve muito rapidamente. Outra preocupação grande e mais complicada do que essa é a Copa do Nordeste, que também eu imagino que a gente tem que concluí-la em julho. Também faltam 5 datas para concluir a Copa do Nordeste. Falta um jogo da fase classificatória, né? E depois as semifinais, que são só uns jogos, quartas finais e semifinais, e as finais são 2 jogos. E aí uma situação pior, porque você vai necessitar de viagens, né? E também tem alguns estados que estão com situações diferentes com relação à pandemia, né? Problema de índice de óbitos, e enfim, todo esse quadro que é complicado, porque o Brasil é continental e cada região tem sua peculiaridade com relação ao momento que vive dentro dessa pandemia. Então, imagina-se aí como é que vai resolver isso. Não sei se iremos escolher um estado e realizar todas as competições no mesmo estado, né? Ou se vai dar para a gente cumprir pelo menos na primeira fase agora e depois deixar as outras fases para incluir dentro do Campeonato Brasileiro, que imagino eu que retorne em agosto. Isso é também só uma intuição minha. Eu tenho que fazer um planejamento aqui para o nosso clube. Então, eu tenho que fazer, para planejar, eu tenho que estimar. Datas, né? Para poder estimar também receitas, custos, enfim, para poder fazer um planejamento financeiro, eu preciso estimar também quando vão acontecer os eventos. Então, eu estimo que o mês de julho será o mês em que jogaremos os campeonatos estadual e Copa do Nordeste, e a partir de agosto, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu trabalho com essa perspectiva aí. Claro que isso aí é uma perspectiva nossa, pessoal do clube, né? Dentro do que eu estou acompanhando das informações ainda muito fragmentadas, que eu vou juntando, unindo uma com outra. Essa é a minha percepção, é assim que nós vamos encarar. Nós já voltamos aos treinos, né? Desde segunda-feira, também fomos o primeiro clube aqui local a voltar a treinar. Nós estamos fazendo os testes com os jogadores, aqueles que já foram testados, foram liberados, já estão treinando em campo, de forma individual, e outros que estão chegando, né, chegaram de viagem ontem, fizeram um teste ontem, estão aguardando resultado, e nós estamos fazendo isso de forma bem planejada, né, colocando um grupo do máximo de 8 jogadores por período. Tem 4 períodos de treino, 2 períodos da manhã, parece que é 8h30 e 10h30, outro é à tarde às 3h30 e às 5h30, e aí você consegue contemplar todo mundo. Nesse momento ainda não está com o plantel todo liberado, né? Mas também nós vamos ter alguns grupos que vão ultrapassar 8, porque na hora que a gente tiver resultado dos testes, nós vamos encontrar também aqueles que já estão apresentando um quadro de imunidade, ou que tiveram a doença e já superaram a doença e criaram anticorpos. Então, esse grupo aí, que pode ser um grupo até maior, quanto maior, melhor, é até bom, né? Quem tenha passado pela doença, tenha se curado, tenha ficado imune, que esse fica numa situação bem mais confortável para a gente promover o treino em conjunto. Então, essa é a agenda que eu acho que está se desenhando para o Ceará e para o futebol cearense e chegando até o futebol nacional. Bom, a Comissão Nacional dos Clubes, que reuniu os clubes da Série A, tem feito reuniões permanentes, né, para discutir questão do calendário, questões legais, né, pleitos ao governo federal para que os clubes possam ter algum tipo de relaxamento com relação ao recolhimento de tributos nesse período de pandemia, né, pleitos com relação à extensão de contratos de trabalho, porque certamente o campeonato não terminará esse ano.
e em dezembro muitos contratos vencem. Então, dentro dessa agenda dos clubes da CNC, tem também se reunido com a CBF em alguns momentos para também se aliar em alguns pontos, né, e até tirar dúvidas em relação a outros. E, mais frequentemente, ultimamente não tem tido muita reunião nesse sentido, mas as últimas que tiveram apontaram que a CBF estava aguardando aí um posicionamento do Ministério da Saúde, né? E que nós teremos um campeonato em 38 rodadas, isso é fato, não poderá ser diferente, mesmo que dentro do mês de janeiro, né? E que esse campeonato acontecerá a nível nacional, é impossível acontecer em um só local. Tá? Não tem nenhum local que tenha tanto campo de futebol assim para fazer um campeonato com 38 clubes, com 20 clubes, né? Em um só local, é impossível. E o que eu acho que seria mais inteligente seria a gente procurar fazer um calendário que diminuísse o número de viagens. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ceará e Fortaleza viajam ao mesmo tempo para o estado do Goiás e jogam lá contra o Goiás e contra o Atlético Goianiense. Já numa viagem só, já resolve lá com os clubes de Goiânia. Quando os clubes de Goiânia vierem para cá, vierem os dois, eles já jogam aqui com Ceará e Fortaleza. Quando nós formos ao Rio, vamos Ceará e Fortaleza juntos, e lá já jogam com 2 clubes do Rio. E assim sucessivamente, como no Rio Grande do Sul, né? Até que se a gente consiga, com o Rio de Janeiro, até que a gente consiga completar as rodadas de forma inteligente, diminuindo o número de viagens. Em vez de eu ir 2 vezes a Goiás, eu vou 1 vez. Em vez de eu ir 4 vezes ao Rio, eu vou 2. Em vez de eu ir 4 vezes a São Paulo, eu vou 2. Né? E aí também iria o Fortaleza, que é o clube local, iria os 2. Isso a gente poderia diminuir o número de viagens, mas fazer um campeonato ainda nacional, com 38 rodadas, de forma inteligente, com menos custo para todo mundo. Essa é a ideia que eu acho mais inteligente. E acho que ela poderá ser uma grande solução para esse momento.